Eu não vou aqui entrar em detalhes, é de conhecido público, é de conhecimento público, melhor dito. Mas nós devemos fazer algumas reflexões, porque é interessante, o nosso movimento já vai completar 15 anos, e nós nunca tivemos os jovens aqui presentes. Até nós tentamos, na administração do Dr. Jarbas Lima, quando era diretor da PUC, da Faculdade de Filosofia da PUC, perdão, da Faculdade de Direito da PUC, fizemos até um simpósio sobre parlamentarismo, sistema de governo, presidencialismo. Estavam presentes o ex-deputado Feto Júnior, aqui o nosso amigo, o Dr. Vitor Facione também estava, o Aldo. Estávamos presentes, foi feito no DCE da PUC, há muitos anos atrás. Depois, numa outra ocasião, o professor César Saldanha nos acompanhou na fábrica Azaleia, em Montenegro, onde também nós falamos para os trabalhadores, de uma certa classe média lá dentro, parte administrativa principalmente. Então, de vez em quando, a gente consegue ter algum contato externo, né? Então, eu fico pensando que hoje nós temos a palestra principal aqui, com o Dr. Vitor Facione, mas nós havíamos já feito uma crítica através do nosso site, informando que a reforma política fracassou, que os pontos que estava abordando eram apenas dois temas principais, que era o financiamento público de campanha e o voto em lista fechada. O voto em lista fechada, melhor. Bem, nós tínhamos feito há 2 anos aqui, na nossa Assembleia Legislativa, no espaço que foi aberto à audiência pública, nós colocamos a nossa posição, o que o movimento parlamentarista pensava sobre a reforma. É lógico, meus amigos, minhas amigas, que a nossa maneira de pensar é totalmente diferente do que está aí na mídia sendo divulgada, que está sendo divulgado pelo próprio governo, né? A nossa ansiedade, nesses 15 anos já de existência, fruto do amigo Campagnolo aqui, que nos convidou para a gente recriar o movimento, né? Então a gente mantém essa perseverança, essa ideia de defender uma política mais ética, defender princípios, defender que o Brasil deva ter um projeto a longo prazo, como hoje muito bem colocou o professor César Saldanha, justificando, né, que nós devemos fazer uma reforma institucional mais profunda, em que nós deveríamos pensar num Estado brasileiro mais moderno. Na verdade, as ruas estão sinalizando isso. Essas são as reflexões que eu faço. Me desculpa, doutor Vitor Facione, mas eu teria que desabafar isso, né? Sai de mim. Eu imagino que nós temos que ter outras ferramentas daqui para frente. Estamos aqui com a presença da deputada, que também poderá contribuir com as suas observações, suas análises nesse momento político que nós estamos vivendo. Então eu vou ficar por aqui e passo a palavra ao doutor Vitor Facione. Bem, eu quero dizer, antes de mais nada, da minha imensa satisfação de estar aqui. Lamento que não esteja aqui para falar de um aperfeiçoamento do sistema parlamentarista. Vou estar aqui para discutir se ele é viável ou não é viável. Eu saúdo, por isso mesmo, com mais razão, a deputada Zila Breckbach, que eu gostaria de vê-la não sozinha aqui, mas todos os seus pares, nobres pares. Hoje, quando eu li no Jornal do Sul, que eu ia falar na Assembleia Legislativa, pensei, puxa, os deputados devem estar pensando, essa notícia de Facione vem falar na Assembleia sobre parlamentarismo, será que querem comprometer o Poder Legislativo com a ideia do parlamentarismo, dizer que vai falar na Assembleia? Bem,
lugar, para mim, é uma satisfação dupla, porque eu retorno a esta casa onde eu cheguei quando tinha 21 anos de idade. Olha, brincando, já fazem 50 anos. Eu vim para a Assembleia Legislativa quando ainda tínhamos um Paulo Grossar, entre outros, um Cândido Norberto. Pois bem, lá no prédio velho da Assembleia, na Duque. E depois aqui estive também, quando da transferência para o prédio novo, a presidência do deputado Carlos Santos. Eu, evidentemente, fui e continuo sendo um aluno da discussão do sistema de teoria geral de Estado. Eu, lá pelas tantas, tive a pretensão, convidado pela Universidade de Caxias do Sul, nossa universidade, Fausto Freire. Fui professor de teoria política na Universidade de Caxias, na Faculdade de Economia e na Faculdade de Direito. Fiquei lá uns 5, 6 anos tentando dar aula, mas não é fácil. Em todos os casos, nós estamos aqui diante de uma temática que eu acho que ela, ao invés de estar desatualizada, ela é possivelmente cada vez mais atual e necessária. O clamor do povo, deve nos sensibilizar para a necessidade de um esclarecimento maior ao próprio povo, para ele saber que aquilo que ele está pedindo precisa de instrumentos. Nós temos um grande cirurgião, mas ele não tem instrumento nenhum para fazer a cirurgia do corpo. Então não adianta. O que ele vai fazer? Fazer com tesoura? Né? E quando chega aqui o nosso amigo Pugino, então eu fico ainda mais preocupado em poder encontrar algumas coisas que possam dar efetivamente a essa temática uma claridade perene. Acho que foi o nosso amigo Nelson Pila que hoje disse e acentuou lá na Rádio Guaíba que 2/3 dos países da Europa, do mundo, hoje tem um sistema mais ou menos variado de parlamentarismo, né? De divisão de poderes na área da administração pública. No Brasil se fez o contrário, e eu fui constituinte. Minha querida deputada Zilari, eu tive o prazer de ter sido revisor constituinte aqui na Assembleia Legislativa, na Constituinte estadual. Depois fui ser constituinte federal. E participei da revisão constitucional. E vi uma coisa interessante que aconteceu na nossa Constituinte. O grande erro da nossa Constituinte é um erro que ninguém fala. E eu destaquei esse erro num artigo que eu publiquei no jornal da Câmara dos Deputados em outubro de 2010. Hoje, quando eu vinha falar aqui, eu fui ver meus artigos para ver o que eu tinha sobre ele. E lá encontrei esse meu artigo, Desafio Constitucional Urgente. E eu começava em 2010 o artigo dizendo o seguinte: estamos comemorando 22 anos da Constituinte Cidadã de 88. Eu fiz as contas, agora estamos comemorando 25 anos por vida. 25 anos. Bodas de prata. Bodas de prata com quem? Com quem temos que pedir o divórcio? Com a medida provisória, no sistema presidencialista. Ora, medida provisória no sistema presidencialista. A medida provisória do sistema parlamentar. Seja do parlamentarismo monárquico, seja do parlamentarismo presidencial. Mas não é no sistema presidencialista puro. A medida provisória no sistema presidencialista puro transforma o presidencialismo em imperial, para não dizer totalitário. A única concessão no governo, no sistema presidencialista
medida provisória, ousou fazer foi o mensalão, porque não precisou fazer nenhuma outra concessão. Em tudo mais. Por quê? Porque a medida provisória no sistema presidencialista é como compressor. O Brasil está sendo legislado por medida provisória. Na revisão constitucional em 60, em 80, 94, 95, eu ainda era deputado. Na revisão constitucional, qual foi o grande erro da revisão constitucional? Foi esse da medida provisória. E por que ele aconteceu? Porque a Constituinte brasileira não previu o que a Constituinte portuguesa previu. A Constituinte portuguesa previu 2 revisões constitucionais, não uma só. 5 e 10 anos. Então, nesse artigo que eu escrevi, o que eu digo? Estávamos comemorando 22 anos, agora eu digo, estamos comemorando 25 anos da Constituição Cidadã de 88, que veio para atender às expectativas democráticas da sociedade brasileira. A lembrança de sua promulgação serve não só para reafirmar a importância vital da democracia, mas também para um reexame de seu ordenamento jurídico e eventuais condicionamentos. Ainda hoje o professor César Saldanha me lembrava lá na entrevista da Rádio Guaíba, que essa é a Constituição que mais durou no Brasil, na democracia, numa suposta democracia. Assim, não são poucos os que chegam a propor uma Constituinte exclusiva para aprimorar o texto. Creio que não seja esse o caso. Falam até de plebiscito, não é o caso. Constituinte que foi, dizia eu já, 3 anos atrás, Constituinte que foi, lembro a visita na época de 2 importantes líderes europeus que fizeram a Constituinte brasileira. Mário Soares, presidente de Portugal, e Felipe Gonçalves, primeiro-ministro da Espanha. Ambos falaram da experiência que haviam vivido. Disse Mário Soares que eram tão grandes a tensão e as expectativas do povo português em busca de democracia, que todos os problemas e expectativas do povo de 30, 40 anos de ditadura foram jogados dentro da nova Constituição. Os mínimos detalhes. Acho que até o direito de dormir, o direito de comer, o direito de beber, gerando um documento detalhista e complexo. Mas destacou, felizmente haviam previsto não só uma, mas 2 revisões constitucionais, aos 5 anos e 10 anos após a sua promulgação. Na primeira revisão constitucional, 5 anos depois, que foi o que aconteceu no Brasil, 5 anos depois, ainda eram tão fortes as tensões do período ditatorial que não conseguiram praticamente nada revisar. A primeira revisão constitucional portuguesa praticamente não fez nada. Às 10 anos depois, realizaram importante revisão para o melhor ordenamento constitucional, porque 10 anos depois tinha baixado a tensão. Foram se dando conta de que aquele detalhismo não era necessário, que havia uma regra básica, fundamental, que esta que devia ser procurada. Enquanto que Felipe Gonçalves disse, igualmente, que os constituintes espanhóis, prevendo antagonismos que inviabilizaria qualquer Constituição, segundo ele, era tão forte, eram tão fortes as tensões antagônicas dos grupos, diferentes grupos espanhóis, que qualquer constituinte, decisão constitucional de uma maioria eventual, poderia ser derrubada por uma nova maioria no ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos depois, em busca de revanche. Então os espanhóis foram, claro,
conhecemos da Espanha e Portugal muito da cultura de ambos os países, mas talvez tenhamos trazido muito mais um pouco de alguns defeitos, tanto dos espanhóis quanto dos portugueses, como também depois dos italianos, dos poloneses, dos alemães, dos polacos, né? Claro que trouxemos de todos eles muito de bom, mas quantas e quantas distorções, principalmente o desejo de mando, que é próprio do sangue da nossa cultura. Pois bem, prevendo antagonismos que inviabilizariam um texto duradouro, fizeram um acordo prévio à Constituinte. Nada seria aprovado que a minoria contestasse. A minoria contestasse. A minoria podia não aprovar, mas não contestar. Entendeu? Porque essa minoria amanhã poderia ser maioria. E aí, qual era a durabilidade dessa Constituição? Então, eles fizeram uma Constituição de consenso. Assim, e veja, e a escolha é monarquia, né? Assim definiu, se não fizermos a Constituição ideal, fizemos uma Constituição possível para todos. Os brasileiros ouviram os dois líderes europeus aplaudir nossos constituintes, eles foram aplaudidíssimos. A Constituinte se levantou de pé e aplaudiu cada um dos dois palestrantes. Então, a impressão que eu fiquei na ocasião é de que as ideias básicas que eles haviam deixado sendo aprovadas. Coisa nenhuma. Mas não seguiram seus ensinamentos. Fonte de experiência maior. Aqui foi prevista uma só revisão. E nela praticamente nada se revisou. Eu fui um dos constituintes da revisão constitucional que teve aprovado uma emenda constitucional de 5 ou 6 emendas que foram aprovadas. 3 ou 4 foram meio de redação, não sei o quê. A minha foi a tal de dupla cidadania. Que o brasileiro não perde a cidadania brasileira se por direito de sangue, né, puder ter uma outra cidadania portuguesa, italiana, alemã, claro. E isto, São Paulo, acho que foi um dos poucos estados que fez. São Paulo, na ocasião, constituiu uma comissão para debater e sugerir aos constituintes uma proposta de revisão constitucional. E o Miguel Reale Filho foi o redator da comissão final. E ele me mandou a proposta da Comissão Revisora de São Paulo. Nesta proposta estava, entre outras, a possibilidade da dupla cidadania. Eu acolhi praticamente todas as propostas da Comissão Revisora de São Paulo, mas de todas que eu acolhi, a que foi aprovada foi essa. Na luta dos 5 anos para a presidência de José Sarney, tiraram o parlamentarismo, que já havia sido aprovado, porque o mandato do presidente era de 6 anos, e a Constituinte baixou para 4, no primeiro turno. Aí o Sarney discutiu e tal, optou por 5. E foi para uma discussão e foi para a votação. Nessa votação o Sarney conseguiu aprovar os 5 anos. Quando ele viu maioria por 5 anos, ele aproveitou essa maioria e manteve a medida provisória no presidencialismo. Não deixou votarem a derrubada da medida provisória, que era o parlamentarismo. O parlamentarismo tinha que cair na medida provisória. Mantiveram a medida provisória no presidencialismo com o instituto exclusivo do parlamentarismo. Ficou assim possibilitado verdadeiro rolo compressor presidencial sobre o Congresso, com as medidas provisórias, situação que urge ser melhor equacionada, pois como está, condiciona a própria democracia. Veja que a Constituinte fez a reforma tributária. O pessoal esquece disso. Foi feita uma reforma tributária. E uma reforma tributária que efetivamente descentralizava recursos e fortalecia
os estados e municípios. Mas como descentralizava recursos e fortalecia os estados e municípios, também descentralizou os encargos. Aí o que o presidente Sarney fez? Por medida provisória, ele voltou a centralizar os recursos, mas não centralizou os encargos, deixou para os estados e municípios os encargos. E aí alguém me pergunta, mas como? Claro, por medida provisória ele fez o seguinte, ele até nem alterou muito o que estava previsto do sistema tributário. Ele acrescentou, criou novos tributos, contribuições de um tipo, de outro tipo, de não sei o quê. E ao criar essas novas contribuições, ele criou dois problemas. Primeiro, centralizou na União. E segundo, pior, aumentou a carga tributária. Se ele tivesse redistribuído o bolo tributário, ainda era menos pior. Mas criou um bolo tributário tão pesado que eu quero que ele seja um dos mais pesados da atualidade no mundo. Nem na China temos uma carga tributária assim. Na Rússia não temos essa carga tributária. Pois bem, ficou assim possibilitando verdadeiro rolo compressor sobre o Congresso. O Constituinte fez a reforma tributária descentralizando recursos para estados e municípios, mas por medidas provisórias, desde o presidente Sarney e depois os seus sucessores, claro, não foi só o Sarney fez algumas alterações. Os que vieram depois dele foram fazendo novas e sucessivas. Foram centralizando novamente até o desequilíbrio atual. Outra medida que creio urgente ser proposta relaciona-se com as eleições parlamentares. Para tornar as campanhas menos custosas, mais transparentes e ter os candidatos eleitos mais próximos do eleitor, adotando seu voto distrital misto. Campanha política, eu hoje não tive a coragem de ser candidato. A não ser os que já são deputados, e por serem deputados, já estão aí, já sabem mais ou menos onde é que está o seu eleitorado, já tem temáticas específicas, já tem uma estrutura de lideranças, etc. Mas quem quiser concorrer, para entrar numa disputa nova, haja dinheiro. E aonde buscar esse dinheiro? E como prestar contas desse dinheiro? Que dinheiro necessário para uma campanha onde para eleger um novo deputado? A não ser ele seja um radialista, um jogador de futebol destacado, que já tem um nome assim, excepcional, por outros motivos que não o motivo político. E não a motivação política. Ser um ídolo popular, ou religioso, ou desportista, ou de imprensa. Fora disso, haja dinheiro. Falam aí em 5, 10 milhões para eleger um deputado estadual novo. Onde é que o sujeito vai buscar esse dinheiro? E se buscar, como é que ele vai prestar contas? Ultrapassa qualquer previsão legal. E se ele não presta contas, como é que fica? E como é que ficam os seus cabos eleitorais e toda a sua estrutura que conhece tudo isso e sabe disso? Quando eu fazia campanha política, era uma outra época, falando 50, 30, 40, 30 anos atrás. E já na última campanha eu comecei a sentir que havia já mudanças, e essas mudanças vêm se acentuando, quero crer, cada vez mais difícil. Quando eu fazia campanha política, a coisa mais comum era amigos meus virem me dizer: pastor, meu filho está se preparando para o vestibular, eu preciso dar um pouco de experiência, de vivência para ele, então eu te pedi para tu acolher ele lá na campanha, vai te ajudar na campanha, para ele aprender alguma coisa, vai fazer um aprendizado te ajudando na campanha. Aceita ele lá? Pastor, a minha esposa, não trabalha, tal, certo, no campo doméstico, ela em casa, tal, ela está meio desocupado.
preocupado, tem que arrumar uma tarefa para essa mulher. Entendeu? Não podia te ajudar na campanha, ela até é jornalista, ela até é isso, ela até é aquilo, ela até é isso. Não pode te ajudar na campanha? Mas claro, isso era gracioso. Sem falar os que ainda mandavam alguém da família e ainda ajudavam o aluno em curso. Motorista, oh, meu marido está aposentado, não tem o que fazer tal. Pode ser ter motorista de campanha. Hoje, como é que começou? Começou assim. Então, alguém estava trabalhando na minha campanha de sistema, chega um amiguinho e diz assim, vem cá, fulano está te pagando para fazer campanha? Não, o meu candidato está me pagando. Quanto? 2 mil, 3 mil, 4 mil por mês. É bom trabalhar de graça. E aí isso contagia. E ao contagiar, contamina. É vírus, contagioso. Esse é o problema. E as campanhas começaram a encarecer. Bom, isto sem contar que cresceu o eleitorado, cresceu a população, etc. Então, tu tem que fazer uma campanha maior, tem que fazer mais votos, antes de fazer uma campanha um pouco menor, que é menos eleitores. Então, hoje, para tu fazer uma campanha... Bem, o pessoal te oferecia sala, te oferecia isso, hoje tu tem que alugar uma sala. Aí tu vai alugar uma sala para 3 meses, para 4 meses, por quanto? Aonde? Tem que ser num local bom. Não adianta colocar uma sala para comitê que ninguém veja, ninguém enxerga. Não? Então, a quanto vai uma campanha eleitoral? Aí eu vejo, se nós tivéssemos uma mudança do sistema eleitoral para um sistema distrital, e um distrital misto, como eu tenho procurado preconizar, que é o modelo do Campos, é um pouco diferente do modelo do distrital americano, e mesmo do distrital americano é puro, o distrital alemão, que é misto. No distrital alemão, misto significa o seguinte: metade das vagas são eleitas pelo distrito pelo voto majoritário, e a outra metade das vagas pelo nosso sistema. Então nós temos no sistema alemão 2 candidatos. Um que concorre na proporcional, outro que concorre na distrital. O que aconteceria no Brasil, pela vivência que eu tive? Seguramente, isso já acontece. Quando eu era deputado estadual era uma coisa, quando fui para a federal, o candidato a deputado estadual ia me dizer: olha, eu faço a campanha aqui na minha região, mas tu tem que pagar a minha campanha aqui, custear minhas despesas. O diretório é tu que vai ter que pagar. E se tu não pagar, o deputado fulano de tal vai pagar. Ele me ofereceu. Isso acontece com os vereadores. Os vereadores muitas vezes chegam na campanha municipal. A sorte dos deputados é que as eleições não são simultâneas. Se fosse simultâneo, os vereadores diriam: eu só faço a sua campanha aqui no meu município se o senhor bancar as despesas do meu comitê. Não tem dúvida. Por que tem movimento de vereadores querendo eleições simultâneas? Tudo de uma vez só. Porque aí as despesas vão para cima. Quanto mais alto o candidato, mais ele vai ter que pagar. Eu fui presidente do partido do Estado e tive a oportunidade de concorrer ao Senado, tive a oportunidade de concorrer até para governador, claro, suponho que seria para perder. Mas era uma oportunidade. Como eu concorri a prefeito de Porto Alegre, concorri a prefeito de Caxias para perder. E por que concorri? Porque eu era presidente do partido, ou por um motivo ou por outro. Ninguém queria concorrer, então alguém tinha que concorrer, alguém tinha que se sacrificar. Mas eu estou falando que na política a gente entra não é só para se sacrificar, é também para ganhar. Não? Pois bem, a que custo? Não? Agora, se o sistema é um distrital misto, o modelo misto do Campos, como é que é? O modelo misto do Campos é o seguinte: todos os candidatos concorrem no distrito, mas concorrem às 2 vagas. Se foi o mais votado, ele está eleito distrital majoritário. Se ele não foi o mais votado, a votação que ele fez no distrito classifica ele para as vagas proporcionais do partido no Estado. Então, tu não tem um candidato
para uma coisa, um candidato para outra, um que tem. Não, todos concordam igual para igual. E aí o que acontece? Que é também um outro fato importante e relevante. Talvez ainda mais relevante. É a única hipótese que eu viria de convencer os atuais deputados de votarem uma reforma política com o voto distrital. O voto distrital misto, o modelo de campo. Porque no distrital puro, ou no distrital misto alemão, o raciocínio do deputado federal será o seguinte: eu não vou votar isso aí. O prefeito lá da minha região, do maior município, vai ser candidato. O deputado estadual vai ser candidato. Ele está mais próximo do eleitorado. O vereador, presidente da Câmara de Vereadores do município mais importante da região vai ser candidato. O que vai sobrar para mim no distrito? No distrital. Então eu vou ter que concorrer. Eu não vou votar nesse sistema. Agora, se for um distrital misto, o modelo do Campos, o deputado federal poderá assinar um pouco diferente. Tudo bem. O vereador vai concorrer, o presidente da Câmara vai concorrer, o prefeito vai concorrer, eles estão mais presentes, o deputado estadual vai concorrer. Ele pode se eleger distrital, mas eu vou me eleger proporcional. E para me eleger proporcional eu não vou precisar pagar a campanha dele, porque ele vai ser meu concorrente do distrito. Como é que eu vou pagar a campanha dele? Porque nós temos que também pensar numa forma que seja viável de ser aprovada. Não só de ser executada. Primeiro de ser aprovada, depois, e sendo aprovada, ser executada. Ora, se ela não for aprovada, não será executada. Ou será executada como foi o parlamentarismo do João Goulart. O parlamentarismo do João Goulart valeu por quanto tempo? Um ano. Pois bem, então não adiantou. Pelo contrário, de certa forma desmoralizou o parlamentarismo, porque ficou a ideia de que o parlamentarismo era um golpe contra o João Goulart. Então o parlamentarismo é golpe. Os parlamentaristas querem tirar o poder da vida. Os parlamentaristas querem impedir o poder do Lula. Agora eu pergunto para vocês, como é que foi o governo do Lula e da Dilma? O Lula, quando presidente da República, foi chefe de Estado, não foi chefe de governo. Chefe de governo do governo do Lula foi a Dilma. Ou não foi? A impressão que transmitiu. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas Primeiro-ministro dele. Primeiro-ministro. Foi o Disseu. Claro. E foi ministro muito forte, até perder. Perdeu no mensalão. O mensalão. E por que o mensalão? Porque o mensalão criou a emenda parlamentar. Como não tinha a emenda parlamentar, criaram o mensalão. Aí, quando veio o mensalão, tiveram que resolver o problema. Emenda parlamentar. Só que a emenda parlamentar, eu fui deputado, eu não sei se aqui na Assembleia Legislativa hoje é assim, mas quando eu fui deputado estadual já tinha, e quando eu fui deputado federal também. Os deputados tinham uma verba parlamentar, uma verba que ele votava um valor X, até um valor X, um limite X, que ele podia destinar para entidades. Não mais. Não mais, pois bem. Aí criaram as emendas parlamentares. Eu, na época, adotei uma sistemática como deputado estadual e depois como deputado federal. E essa sistemática que eu adotei tem me rendido até hoje grandes e imensas satisfações. Qual foi a sistemática que eu adotei? Eu destinava a verba parlamentar para escolas privadas, principalmente escolas filantrópicas, escolas dos irmãos maristas, das salistas, das irmãs de São José, das irmãs de São Carlos, das irmãs, essas escolas particulares. E aí, quando eu tinha alunos que me pediam bolsa de estudo, eu comunicava na escola. Quando eu não tinha na escola, que eu tinha destinado a verba, eu comunicava com a direção da escola
que aquela verba se destinava para bolsas de estudo para alunos carentes. Eu só me pedi a gentileza de eles me comunicarem a relação dos alunos beneficiados. E tem me acontecido coisas incríveis, tem me dado imensa satisfação. Só vou contar um. Minha mulher não gosta que eu conte. 30 anos atrás, filho meu que agora está com 47, 46, 47 anos, estudos que eu tenho, sofreu um acidente de moto e cortou a jugular. Eu não sei como é que ele sobreviveu. Ficou 13 dias em estado de coma. Acho que o Fausto acompanhou na época. Ficou 13 dias em estado de coma. Depois disso, com Rosa, depois disso, ele se salvou, sobreviveu. E eu fui pagar o médico, o cirurgião. E o médico disse, mas está pago? Tá. Pago? E ele pagou? O senhor? Eu? Eu não quero que ele pague. Ah, você não lembra? Não. Onde é que eu paguei? Eu sou médico graças à bolsa de estudo que o senhor me deu. Se o senhor achar que a minha cirurgia não me pagou, eu consigo entender. Santo Deus. Até parece que Deus tinha me dado aquele instrumento para salvar meu filho, porque esse médico deve ter feito essa cirurgia com uma dedicação, né? Ele não foi apenas um profissional, ele foi alguém que deve ter exagerado nos cuidados extremos. Porque achava que me devia alguma coisa e achava que era aquela a forma dele mesmo retribuir. Eu acho que não há pagamento maior do que esse que eu chego a pensar assim, olha, se não tivesse valido a pena fazer política, qualquer outra coisa que eu possa ter feito, só o fato de ter salvo meu filho não valeu a pena o sacrifício que eu passei na vida. Pois bem, aí veio o mensalão. Porque passou a ser um sistema diferente. Com a medida provisória, o governo legisla por medida provisória, mas aí depois tem que aprovar a medida provisória. Então elas ficam estocando. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 300, 400, 500 medidas provisórias lá para votar. Um dia tem que votar. Então eles criaram as emendas parlamentares. Aí como é que o governo faz? A emenda parlamentar só é paga se o deputado votar a favor do governo. Então o que nós estamos vendo? Um Congresso Nacional governista. Eu, quando fui para o Tribunal de Contas, obrigado pelas normas constitucionais, saí do partido político. Saí. Não reneguei a minha devida regressa, as minhas convicções, mas me desliguei do partido. Como me desliguei do partido, também procurei não frequentar mais atos partidários. Às vezes colegas meus do tribunal dizem, não vou. Não, mas eu vou lá só para prestigiar o fulano, ciclano, não vou para fazer política. Não. A minha presença pode dar impressão para terceiro, que isso é que nem a mulher de César. A mulher de César diz que não basta ser honesta, ela precisa parecer honesto. A política é a mesma coisa. Não basta ele ser honesto, ele precisa parecer honesto. O magistrado é a mesma coisa. Não basta ele não ser político, ele precisa parecer não ser. Se lhe aparece, parece. Se lhe aparece, parece. Nem sempre o A é lido. Então, eu fui me afastando, e ao me afastar, adquiri um hábito de me afastar, e ao adquirir esse hábito de me afastar, saí do tribunal há 2 anos pela aposentadoria compulsória, 70 anos. Eu lutei até pelos 75 anos, mas lutei até 2 anos antes da minha aposentadoria. Nos últimos 2 anos eu parei de lutar porque ia aparecer uma coisa muito em causa própria. Mas eu fui presidente da Associação Nacional dos Tribunais de Contas até 2 anos antes, e na presidência fui ao Congresso Nacional, fiz um diálogo para ver,
Eu não entendo essa aposentadoria dos 70 anos, ou aposentadoria com 20 anos, o que temos aí em determinadas áreas do serviço público, gente se aposentando aos 50 anos de idade, não é aos 50 anos de serviço. Aos 45 anos de idade eu tenho amigos aposentados. Aí não há estrutura financeira que mantenha esse padrão, não é verdade? Bom, mas a verdade é o seguinte, sair, então, tudo bem. Agora, a medida provisória ficou e para ela ser aprovada o governo usa as emendas parlamentares. De que forma? Só paga para os deputados que votam a favor. Com a medida provisória, sobrou para o deputado federal. E aqui no Estado é diferente por uma única razão, porque não tem medida provisória no Estado. Se tivesse medida provisória, eu queria ver como é que o deputado ia fazer. Não tem emenda. Não tem emenda, quer dizer, não tem, ou também não tem emenda, as duas coisas. Porque não tem medida provisória. Se tivesse medida provisória, eu queria emenda. Só que para pagar a emenda tem que votar com o governo. Então eu estava falando do partido que eu militei. O partido que eu militei era um partido antagônico, PT e PP. Não havia antagonismos maior do que esse. No entretanto, o PP está no governo. A exceção, talvez, dos deputados gaúchos. Acontece o seguinte, para conseguir audiência com o ministro, tem que votar a favor do governo. Para pagar a emenda parlamentar, tem que votar a favor do governo. Primeira coisa que o ministro faz para qualquer coisa, para pagar a emenda, o Ministério da Fazenda, coisa, como é que o deputado está votando? Ele deve comunicar lá para a liderança, ó, o deputado está votando desse jeito, e enquanto ele votar desse jeito, não vai ser paga a emenda. Foi a forma que eles encontraram para desfazer o paradigma do mensalão. Que, sob outra denominação, de certa forma, ele continua persistindo. Apenas tomou uma nova forma. Uma metamorfose. Se adapta. O comando político é musculoso, ele se adapta. O poder é uma coisa assim, vai se adaptando, ele vai se infiltrando. É uma água mucosa. Por isso que tem que existir o parlamentarismo prega, que é a separação dos poderes. O chefe de Estado uma coisa, bem, chefe de governo outra coisa. Eu estava dizendo antes, fiz a referência, o que o Lula foi no governo dele? Ele foi chefe de Estado, não foi chefe de governo. No presidencialismo, como poder moderador, o presidente é eleito pelo voto direto do povo. O Lula foi eleito pelo voto direto do povo. No presidencialismo, como poder moderador, o presidente nomeia primeiro-ministro. O Lula nomeou. E o ministério todo. O Lula nomeou o José Dirceu primeiro, depois nomeou a Dilma e nomeou todos os ministros. No presidencialismo, como poder moderador, o presidente, além de ser chefe de Estado, só chefe de Estado, ele é comandante supremo das Forças Armadas, ele foi. E ele comanda a política externa. Foi o que o Lula... Ele fala em nome da nação. O Lula falava para a nação e falava em nome da nação. E comanda a política externa. Foi o que ele mais fez. Falar em nome da nação, falar para a nação e fazer política externa. Ele via mais no exterior do que no país. No exterior ele ia, não era o... Eu pergunto a vocês lembram o nome do ministro das Relações Exteriores do Lula? Eu não lembro. Para mim, o ministro das Relações Exteriores do Lula foi o Lula. O ministro das Relações Exteriores era um chefe de gabinete do Lula que preparava as visitas do Lula. Até porque, hoje, se vocês olharem o noticiário atentamente, as reuniões internacionais não são mais... Eu não tenho lido notícias de ministros das Relações Exteriores se reúnem na Europa. Não. Os chefes de Estado se reúnem na Europa. Os chefes de Estado se reúnem no encontro sul-americano de chefes de Estado, no encontro pan-americano de chefes de Estado em Washington. É chefe de Estado.
função tão assoberbada que não há como uma pessoa ter tempo para ser chefe de Estado e ser chefe de governo. Ou é uma coisa ou é outra, porque as duas ele não consegue ser. Ser uma só é complicadíssimo. Puxa, eu fui chefe da Casa Civil do Estado. Eu devo ter envelhecido. Eu tive duas ameaças de infarto. Claro, eu era meio guri ainda, eu tinha 27, 28 anos quando fui para a Casa Civil. Eu não morri, não sei porquê. A tensão, o chefe de Casa Civil, o chefe de ministro da Casa Civil, só receber os deputados, os prefeitos, os governadores, os presidentes de partido, os presidentes das confederações de indústria, das confederações da agricultura, das confederações do comércio, das confederações dos trabalhadores, dos setores mais diversos. Em um país onde o sindicalismo tem a força do sindicalismo brasileiro, cá entre nós, dizer aqui baixinho em off, uma pergunta para vocês. Já ouviram dizer que algum presidente de sindicato, tanto de trabalhador como de empresário, alguma vez teve suas contas não aprovadas? Será que eles são os únicos honestos no Brasil? Tem tanto tesoureiro de empresa privada que é posto para a rua, tem tanto empresário, acionista de empresa privada que é posto para a rua. E a direção dos sindicatos, por que ela é tão honesta? E olha, na Constituinte eu tentei forçar, condicionar, que também os sindicatos deviam prestar contas. E que os tribunais de contas deviam examinar as contas também dos sindicatos, examinando das autarquias, das fundações, das economias, disso, daquilo, e por que não dos sindicatos? Se os sindicatos têm uma contribuição compulsória, salário do trabalhador e do empregador. Tanto os deputados ligados aos trabalhadores, como os deputados ligados aos empresários, a começar pelo presidente da Confederação Nacional de Indústria, que era senador. Não preciso citar o nome dele. Era o presidente da Confederação Nacional de Indústria, um grande amigo meu, sentava quase do meu lado. Sentava ele, o Delfim Neto, o Roberto Campos, e eu sentava próximo deles. Aí ele me acompanhava. Agora, eu vi uma coisa interessante. Naquela época, o PT era um partido iniciante. Eu fui colega de constituinte do Lula, do Zé Vicente e do Zé Virgínio. Conversava com os três. Conversava com os três. E aos três eu levava propostas de emendas constitucionais, etc., mas nunca consegui a assinatura de uma delas. E mais do que uma, o Lula me dizia assim, aqui, como é que eu assino? Na hora que ele ia assinar. Não sei como é que é hoje, mas naquela época, a bancada do PT tinha o mais qualificado quadro técnico do Congresso Nacional de assessor. Eles tinham um conhecimento técnico padrão de Delfim Neto. Tanto que o Delfim era o maior interlocutor com eles. Quando a gente queria negociar alguma coisa, tinha que ser o Delfim. E um dia o Delfim me disse uma coisa interessante. Delfim, como é que consegue dialogar esses caras que procuram? Porque era engraçado, sempre que havia um impasse na Constituinte, 3 líderes do PT procuravam o Delfim. Lula, José Genuíno e os Lulistas.
3 comidas na canto, uma carinha, estava conversando, que eu perguntei. Aí eu disse, não, eu tenho bom diálogo com eles, porque eu comecei minha política como estudante militando no Partido Comunista. Então eu conheço o linguajar deles, eu sei o que eles querem, eu sei como é que eles falam. Então eu entro no linguajar deles e aí nós nos entendemos. Aí eu conduzo o raciocínio final. Veja essas coisas. Pois bem. Mas o Lula ia para assinar, vinha um assessor e dizia, o Lula me disse, você me perdoa, eu até tenho posição favorável à ideia, mas a minha assessoria aqui está me dizendo, me lembrando que houve uma decisão de bancada contrária a uma proposta dessa lei. E eu fui voto vencido na bancada. Eles tinham tudo estabelecido previamente. O fórum partidário, e ninguém podia sair da decisão tomada no quadro partidário. E eles tinham uma assessoria, não tinha dúvida. O que aconteceu? Vejam a diferença de assessoria. Enquanto a assessoria do Lula era assim, a assessoria do presidente da Confederação Nacional de Indústria fumava cachimbo, tomava uísque. Um dia, ele e um outro deputado, um padrão igual a ele, que era de São Paulo, estavam tomando um cafezinho, e o cafezinho não era servido por garçom, era servido pelo assessor. E que era um cafezinho desse? Era uísque, uma xícara de café. Claro, uísque escocês, padrão, caramba. Isso para não dizer outras coisas. Eram assessores para outras coisas mais. Né? Para festas, para programas. Não eram assessores para atividade específica do mandato, da qualificação do mandato, do sistema de votação. Onde é que estava o assessor? Estava lá. Então, o que aconteceu? O presidente da Confederação Nacional de Indústrias, na época, era senador, deputado, na Constituinte, estava dando entrevista no corredor. E na Constituinte acontecia o seguinte, não sei como é que é hoje, mas mais ou menos era assim. Em votação, o pessoal votava no voto eletrônico. Cada um ia para um lugar na mesa e cada um tinha um código, o seu nome, votava lá e aparecia o nome na tela. Aí os que não apareciam na tela, eu disse, tantos votos, faltam votar tantos deputados, tantos senadores. Vamos fazer a segunda chamada. Aí na segunda chamada para votação, o sujeito não votava no seu lugar. Ele tinha que ir lá na frente da mesa da Câmara, do Senado, e lá tinha 2 locais para votar. E todo mundo via ele adicionar lá. E aparecia na tela o voto. Então, dito cujo, como é que fazia o PT? O PT deixava um assessor em cada um dos 2 locais para acompanhar ou para fiscalizar ou para orientar um deputado desatento deles que fosse votar depois. O presidente da Confederação Nacional de Indústria sai correndo para votar, foram chamar ele, ele tem que votar. Ele vai lá para votar e não sabia o que estava sendo votado. E pergunta para alguém, como é que se vota isso? Ou alguém que estava ao lado disse, vota assim. E ele votou. Quando ele votou, de acordo com a orientação que lhe foi dada, apareceu o voto dele, metade do plenário entrou em vaia e metade do plenário aplaudiu. Mais mesmo. Aí ele olhou quem é que estava aplaudindo. E viu que quem estava aplaudindo eram os inimigos dele, os adversários dele. Quem é que estava vaiando ele? Eram os companheiros dele. Aí ele disse, senhor presidente, me equivoquei, quero retificar o meu voto. Presidente, o voto de Vossa Excelência já está consignado. Veja aí no placar.
Vossa Excelência pode fazer um esclarecimento, uma declaração de voto, mas não pode modificar o voto. E aí? Foi uma gargalhada geral. E algumas vaias. Essa é a diferença. Pois bem, estes tão qualificados antes, quando eram oposição, depois foram para o governo e aí começaram a pegar emprego, desemprego, botar assessores aqui, assessores. Então, sabe, também agora estão também muita assessoria não qualificada. Né? O empreguismo virou uma coisa. Num sistema presidencial que para se manter emprega. Sim. Só que emprega com dinheiro público. Aí para pagar a conta tem que aumentar os impostos. Se fosse um sistema de governo em que o governo cai, isso não aconteceria. Essas manifestações todas teriam provocado, no mínimo, uma mudança de governo. No mínimo, uma revisão ministerial. Nem isso. 38, 39 ministérios. Já falavam no 40º ministério. Nem isso. Tem ministro para tudo. Pois bem. Então, é preciso fazer alguma coisa diferente. Bem, o presidencialismo com poder moderador, o presidente é eleito pelo voto direto do povo, para ser chefe de Estado, para nomear os ministros, para falar em nome da nação, para fazer a política externa, para comandar as Forças Armadas. Foi o que o Lula fez. Mas tem que ter um primeiro-ministro. Ele nomeia um primeiro-ministro que é demissível lá no que tem possibilidade de ser demitido se ele não tiver isso. Quer dizer, assina uma medida provisória, a medida provisória não é aprovada pelo governo, pelo Congresso, cai o governo. Muda o governo. O novo governo vai reeditar a medida provisória, se ele tiver maioria parlamentar, ou vai modificar a medida provisória, de acordo com a maioria parlamentar. Então, se o parlamentarismo não é possível, por que não um presidencialismo com poder moderador? Por que não é possível o parlamentarismo? Uma razão muito simples. Dirão, houve um plebiscito que estabeleceu eleição direta para presidente da República. Logo, só um outro plebiscito poderia decidir. Mas tem um sistema de governo com eleição direta do presidente da República ao chefe de Estado, que é o presidencialismo com poder moderador. O Borges de Medeiros publicou, aí em 1930, um livro, Poder Moderador, Presidencialismo com Poder Moderador. E é o modelo utilizado, é o sistema utilizado por França e Portugal. Nós falamos em França, parlamentarismo. O presidente é eleito pelo voto direto do povo. Pois bem, então não podemos fazer isso. E o voto direto, o voto distrital misto, modelo Milton Campos, com esta possibilidade. Eu acho que seriam duas medidas fundamentais, sem as quais, para mim, a reforma política que está sendo anunciada é mera perfumaria. É uma reforma eleitoral. É uma reforma eleitoral, não é política. Não é reforma institucional. O nosso amigo Aldo, não é. Eu publiquei um artigo no jornal O Globo em 2011, em que eu pus o título Reforma Perfumaria. E eu começo dizendo isso. No Noticiário Nacional sobre a Reforma Política, pode-se deduzir, inclusive para o partido, posso que o Congresso vai restringir a reforma política à perfumaria. O que, ao meu ver, não deixa de ser lamentável, senão imperdoável. Essa é a questão. Eu acho que, então, não é tão fundamental nós ficarmos defendendo o parlamentarismo como tal. Parlamentarismo, denominação em si. Mas o sistema institucional, isto sim. Nós temos que fazer uma reforma política que modifique o sistema institucional. Modifique o sistema institucional brasileiro. Estabeleça a separação dos poderes. Que inclua o voto direto, porque no voto direto,
no voto distrital, o eleitor passa a ter contato com o candidato é obrigado a ter contato com o eleitor permanente. No sistema distrital, os deputados têm o seu gabinete, eles têm 2 gabinetes, um gabinete na Câmara e outro gabinete na sede do distrito. E despacham na sede do distrito. Sendo o voto distrital, o contato, o controle, a transparência, a clarividência, tudo fica mais controlável, mais transparente. Eu acho que o grande desafio que o Brasil tem pela frente. E eu tenho mandado essas ideias às nossas lideranças nacionais, tenho procurado fazer chegar a presidente Dilma. Quando eu era presidente do Tribunal de Contas, eu consegui, ela era chefe da Casa Civil do Lula. Eu fui convidar o presidente Lula para um Congresso Nacional dos Tribunais de Contas em Gramado. E ele começou a demorar a marcar a audiência. Um dia eu consegui falar com ela por telefone. Eu a conheci aqui quando ela tinha sido secretária de Energia do Estado. Consegui falar com ela por telefone e disse: olha, ministra, vou lhe pedir uma gentileza. Se não der para o presidente me receber em audiência e as demais dirigentes da Associação Nacional de Tribunais de Contas, sabe, a senhora nos recebe em nome dele? Não, eu posso marcar, marcou, fomos lá. E ao entregar o convite ao presidente, entreguei também um convite a ela, 2 convites. E disse a ela: nós queremos que o presidente vá, nós queremos que a senhora também vá. Queremos a presença de ambos. Se um não puder ir, o outro vá. A senhora e ele, ou ele, não sei se é ele, decidam qual dos 2 irá. Mas um dos 2 tem que sair. A senhora não vai nos deixar mal. A senhora tem, se não tem sangue gaúcho, tem pulmão gaúcho, respirou muito no Rio Grande. Tem filho gaúcho, filha, gaúcho, filha, tem neto gaúcho, filha, neto gaúcho. E ela foi. O presidente não foi, ela foi. Escreveu lá, falou. Então, diante disso, eu procurei fazer umas pessoas ligadas a ela e a mim levar essas propostas. Se ela vai considerar ou não, é um outro problema. Mas, pelo menos, não vou cumprir com a minha obrigação de fazer chegar a quem tem condições de decidir. Uma reforma deste porte, somente se um partido majoritário assumisse, ou a presidência da República ameaça. Porque, diferente disso, e já assim não será fácil do Congresso aprovar. Mas eu acho que um voto distrital misto nos modelos do campo viabiliza para os deputados pensarem em reeleição. E se eles admitem a possibilidade de reeleição, podem ter a possibilidade de aprovar. Se eles disserem e concluir esse sistema me exclui, claro que eu não votarei. Com soluções simples. Muito embora essa eclosão da opinião pública possa estar dando a eles a ideia de que o suicídio esteja aí, se não houver uma decisão fundamental, que apenas reclamos da opinião pública. Claro que alguém vai me dizer: mas a opinião pública não pediu mudança do sistema de governo. Sim, a opinião pública pode ter dito que forma fazer a mudança, mas que ela quer que o governo mude a forma de decidir e de agir, quer. Isso é que foi a grande reclamação. Foi uma contestação à classe política, seja do executivo quanto do legislativo. Foi isso, no fundo. Representatividade da classe política. Desde que não houve, os partidos políticos que quiseram se achegar no meio da multidão foram rechaçados. Não foram aceitos. Então é isso que está em jogo. No meio desse jogo, quem sabe seja a hora de a gente colocar aqueles parlamentares que nós tivemos ligação, possibilidade, essas ideias básicas, fundamentais. Não sei, eu tenho pensado o seguinte: às vezes a gente se preocupa com as dores, com os sofrimentos, com os problemas, com as crises. Mas a grande verdade é que sem crise, sem dor,
não se muda nada. Os grandes problemas, às vezes, vêm para provocar grandes decisões e grandes mudanças. Sem grandes problemas não haverá mudança. Para que mudar? Está tudo bem. Está tudo bem. Até 1 ano, 2, 3 anos atrás, a economia brasileira estava em expansão, todo mundo ganhando, a renda crescendo, ninguém falava nisso. A pesquisa de opinião pública dava 71% para mil. E a última pesquisa deu 27. Então veja o seguinte, como é, e olha, depois de cair para subir não é fácil. Não é fácil. Se nós tivéssemos aí um Hitler, um Mussolini, um Getúlio qualquer, nessas alturas, não tem dúvida que ganhava as eleições. Bem, eu não sei se eu trago alguma contribuição com essas colocações, mas não quero me colocar à disposição e lamentar se divaguei demais.